Olá pessoal, voltamos aqui com a nossa segunda aula da legislação das defensorias públicas e ainda com ênfase na Defensoria Pública do Distrito Federal. E eu tinha parado com vocês na primeira aula na questão dos direitos dos assistidos da Defensoria Pública. E quais são esses direitos dos assistidos da Defensoria Pública? Está lá no artigo 4º da Lei Complementar 80 e fala o quê? Direito a informação sobre localização e horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública, a tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames periciais e outras providências necessárias à defesa de seus interessados. Então isso significa o quê? Que o assistido deve receber o contato do defensor para dar as instruções para ele. Então, você precisa fazer uma perícia que está lá, o juiz determinou, você foi intimado para estar em tal lugar, embora lá no artigo 186, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, fale que as informações que devam ser prestadas, as informações pessoais, né, que devem ser prestadas pelos assistidos da Defensoria Pública, determina que eles sejam intimados pessoalmente para fazer isso, em vez do processo vir com intimação pessoal para a Defensoria Pública, para a Defensoria Pública entrar em contato, tentar entrar em contato com o assistido. Muitas vezes a gente acaba perdendo o contato do assistido porque por desleixo ele não atualiza os seus telefones, endereços e tudo mais. E aí a gente não tem os meios para achar o endereço atualizado desse assistido, a gente devolve o processo dizendo que não conseguiu entrar em contato com o assistido, e aí normalmente a gente faz um pedido para que o juiz consulte aí os bancos de dados disponíveis lá no juízo para encontrar o novo endereço desse assistido e ele ser intimado pessoalmente para comparecer, para fazer uma perícia, alguma coisa assim. Então, embora seja um direito do assistido receber essas informações da Defensoria Pública, o Código de Processo Civil também traz isso como uma obrigação do juiz de fazer essa intimação pessoal. Por quê? Por questões de celeridade processual. Tá? Então o CPC ele veio com essa veio com essa atualização exatamente para dar mais celeridade. Em vez do processo vir fazer todo esse trâmite para voltar para o juiz então buscar os dados para intimar a pessoa pessoalmente, o juiz já pega e faz diretamente isso. Também tem direito ao quê? A qualidade e eficiência do atendimento, ou seja, a gente tem que sempre estar buscando a eficiência no atendimento. Inclusive recentemente a Defensoria Pública, o Conselho Superior da Defensoria Pública regulamentou a comunicação via WhatsApp com os assistidos. Vocês sabem, um aplicativo de mensagens, né, que está disponível aí, todo mundo usa, o Brasil é um dos países que mais acessa o WhatsApp, e a Defensoria Pública, o Conselho Superior, confeccionou uma resolução regulamentando a forma de atuação, a forma de comunicação via WhatsApp com os seus assistidos. Então a gente está aí buscando o quê? Um direito do assistido, que é a qualidade e eficiência do atendimento. Direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo defensor público, aquilo que eu falei para vocês. Recusei a atuação dizendo que não existe a possibilidade recursal ou que eu não vou juizar uma determinada ação dentro da minha independência funcional. O assistido tem o direito de revisão dessa recusa, que é feito pelo defensor público geral do Distrito Federal aqui no caso, tá? O patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural, ou seja, o que é o defensor natural? É o defensor lotado naquela atribuição, naquela defensoria pública onde o assistido tem que ter os seus direitos defendidos. A atuação de defensores públicos distintos quando verificada a existência de interesses antagônicos ou colidente entre destinatários de suas funções. Gente, isso aqui é muito importante. Vejam só, se vocês tiverem uma questão lá que pergunte, de acordo com a legislação, é possível atuação antagônica no mesmo processo pelo mesmo defensor público? Legislativamente, não, tá? Não é possível. Agora, de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível? O STJ teve um julgado recente, tá? Dizendo que o defensor público que acaba atuando pelos dois polos da ação, com interesses antagônicos, obviamente, né, por serem polos distintos da ação, pode
ser considerado uma atuação útil, viável ao processo, diante da atuação técnica, imparcial do defensor público por ambas as partes. Mas particularmente, eu acho que esse julgado é um julgado a ser combatido, né? Por quê? Porque isso é a mesma coisa que jogar xadrez contra você mesmo, né? Você sabe os movimentos que você está fazendo, você sabe a estratégia que você está usando para aquele movimento, e a outra parte, quando você vira o tabuleiro, também sabe, porque você que criou aquela estratégia e você começa a se defender daquela estratégia que você mesmo criou. É como jogar xadrez com você mesmo, e aí em jogo a gente tem os direitos desses assistidos ali, que estão, sem contar a estranheza que isso causa, né? Vocês imaginam lá na hora de fazer uma audiência, tem um defensor público e aí ele tem o lado do réu, ele tem o lado do autor, em que pese, né, se debater que o defensor público deveria estar junto ao promotor e ao juiz ali naquele ponto. Discussões à parte sobre isso, o defensor público normalmente se coloca ao lado do seu assistido, né? Ele está ali do lado do réu ou do lado do autor. E aí numa audiência em que ele atua pelos dois, ele vai sentar onde? Em cima da mesa? Na ponta da mesa? Em algum lugar ele vai ter que sentar, porque ele vai atuar por ambas as partes. Então é um julgado extremamente controverso, extremamente difícil dele ser mantido, na minha opinião, até porque ele é contra a legem, né? É um julgado aqui, ó, que está contra a própria Lei Complementar 80, e é um julgado do STJ, por incrível que pareça. Mas fiquem espertos. Se a questão for sobre legislação, não pode atuação do defensor público, o mesmo defensor público por ambos os polos. Se for questão perguntando de acordo com a jurisprudência do STJ, aí sim a gente diz que pode, tá bom? Então a gente vai seguir aqui com a lei orgânica do Distrito Federal. Então a gente já passou, como eu falei, teoria aí da hierarquia das normas. A gente passou pela Constituição Federal na primeira aula, pela Lei Complementar 80, e agora a gente chega na Lei Orgânica do Distrito Federal. E a Lei Orgânica do Distrito Federal, como uma equiparação constitucional, ela também não tem muitos artigos sobre a Defensoria Pública. Isso aqui foi muito mais um ajuste formal para que a Lei Orgânica do Distrito Federal reproduzisse as normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal no âmbito do Distrito Federal. E aí a gente tem um texto muito parecido com o que está lá na Constituição. E a gente tem o que aqui? A Defensoria Pública é a instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe fundamentalmente como expressão e instrumento do regime democrático a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos. De novo aí, direitos humanos, gente. A defesa judicial e extrajudicial em todos os graus. Opa, em todos os graus? Depois a gente vai falar sobre isso. Dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados na forma do artigo 5º 74 da Constituição Federal. E aí a gente vai para o nosso parágrafo 1º. A Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada nos termos do artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 2º da Emenda Constitucional 69, de 29 de março de 2012, autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe elaborar nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, olha aqui, olha o detalhe, dos termos da LDO, tá? A sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo para a consolidação da proposta da Lei Orçamentária Anual, a submissão ao Poder Legislativo. Aqui eu não tenho, aqui a gente tem a LOA. Ou seja, gente, tendo a LDO aprovada, que ela é aprovada no primeiro semestre do ano, para o ano seguinte, né, a LDO do ano seguinte, ela é aprovada no primeiro semestre. A LOA, ela estando de acordo com a LDO, ela é encaminhada ao Executivo para mera consolidação. Não é para o Executivo alterar a LOA, né? Então, vejam aí, isso é uma prerrogativa de autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. Se ela tem a capacidade orçamentária dela, né, já delimitada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, se eu mandar uma LOA que está de acordo com os limites da LDO, o Executivo meramente consolida. Se eu mandar ela acima, aí sim
o Executivo faz uma consolidação adaptada para botar dentro dos limites da LDO, até porque a proposta da lei orçamentária anual, ela tem que estar dentro dos limites da LDO como um todo. Então, isso aqui é um mecanismo de autonomia funcional administrativa que deve ser feito. E óbvio, essa LOA vai para o Poder Legislativo, e aí o Poder Legislativo ele pode fazer suas alterações. O que ele não pode fazer aí, né, é aumentar as despesas além das que elas forem na LOA, por mais que ainda exista uma margem entre a LOA e a LDO para aumento, o Poder Legislativo não pode fazer. Aí a gente entra lá já na questão do processo legislativo orçamentário, que é peculiar do processo legislativo. Existe uma subespécie de processo legislativo, que é o processo legislativo orçamentário. No Distrito Federal ainda tem as suas peculiaridades maiores, né? Porque existem as questões de percentuais aqui, em que não existe um percentual para o poder judiciário, nem para o Ministério Público, então a gente só tem, também não existe a questão de orçamento, né, de fato, existe somente a disposição orçamentária, mas não existe de fato a fonte orçamentária para a Polícia Civil, para a PM, para os bombeiros. Então, o Distrito Federal ele se preocupa com educação, saúde, poder legislativo e defensoria pública. São essas as preocupações que o Distrito Federal ele tem que apontar as fontes de receita para poder dar lastro financeiro para essa lei orçamentária anual. Então, e aí vocês vão ver que nos últimos anos a Defensoria Pública vem sofrendo, Defensoria Pública do DF vem sofrendo diversos vetos pelo governador, várias defensorias públicas Brasil afora sofrem com isso também. Né? Algumas defensorias conseguiram passar por esse período de forma mais fácil, a Defensoria Pública do Distrito Federal passou pela forma mais difícil, foram diversos vetos, houveram derrubadas, muitas derrubadas de veto das questões de lei orçamentária também, até porque se enalteceu a autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública do Distrito Federal perante a Câmara Legislativa do Distrito Federal. O que mais que a gente tem na lei orgânica? A gente tem o quê? O defensor público geral do Distrito Federal só pode ser destituído nos termos da lei por iniciativa do governador e prévia deliberação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ou seja, é um impeachment. Ou impedimento, né? Só assim, por iniciativa do governador, ou seja, o defensor público geral ele só pode ser destituído quando o governador iniciar um processo de impeachment, desculpe, e exista a deliberação da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso significa Câmara Legislativa do Distrito Federal, plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nos termos da lei, né? Aí especificamente tem os termos da lei. Parágrafo 3º, são princípios institucionais da Defensoria Pública: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, a gente já falou isso, aplicando-se também no que couber o disposto nos artigos 93 e 96, 2 da Constituição Federal, que a gente também falou que esse aqui é o grande espaço de consolidação das características e princípios institucionais, ainda estão em formação. Compete privativamente à Defensoria Pública a iniciativa das leis sobre sua organização e funcionamento, criação e transformação e extinção de seus cargos públicos e fixação dos respectivos vencimentos ou subsídios. O Estatuto dos Defensores Públicos do Distrito Federal, que ainda não foi criado, tá, gente? O Estatuto dos Defensores Públicos do Distrito Federal ainda não foi criado. Então a gente, na verdade, vive hoje, as nossas atuações, elas estão sendo consolidadas pelas resoluções do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, porque o Distrito Federal não tem um estatuto dos defensores públicos do Distrito Federal. A Defensoria Pública não é subordinada ao governador, nem integra a administração direta, né? É inconstitucional por violar o artigo 134, parágrafo 2º da Constituição Federal e Estadual, traga as seguintes previsões. Aí o que a gente tem de inconstitucional? A Defensoria Pública Estadual integrar a administração direta. O governador do estado é auxiliado pelo Defensor Público Geral do estado.
O defensor público geral é equiparado a secretário de Estado, tá? Isso aqui, na verdade, é um julgado, tá, gente? Isso aqui é um julgado. A Defensoria Pública ela não é subordinada ao governador, nem integra a administração direta. E o que foi julgado aí? Isso aqui, na verdade, era para ter um espaço aqui, desculpa. É inconstitucional por violar o 134, parágrafo 2º da Constituição de 88, lei estadual que traga as seguintes previsões. A Defensoria Pública integrar a administração direta, o governador do Estado ser auxiliado pelo Defensor Público Geral do Estado, porque existe o Procurador-Geral para auxiliar o governador, o Defensor Público Geral ser equiparado a secretário de Estado, porque não pode ser da administração direta, ou seja, ele tem autonomia funcional, ele está fora da esfera da administração direta. Se a gente for manter a tripartição dos poderes, a Defensoria Pública ela está inserida no poder executivo, tá bom? Mas, se a gente sair da ideia da tripartição dos poderes, que já é hoje ultrapassada até mesmo pela figura do Ministério Público que a gente tem aqui, embora o Ministério Público seguisse a mesma resposta que eu estou falando para vocês, seguindo uma tripartição dos poderes, o Ministério Público estaria dentro do poder executivo, por mais que se diga que existe um quarto poder. Então, se for para seguir a tese de um quarto poder pelo Ministério Público, a gente já teria um quinto poder, que é a própria Defensoria Pública, diante de todas essas prerrogativas que são iguais à do Ministério Público e equivalentes no que for aplicável à da magistratura, que é um próprio poder. Então, a gente tem que ter cuidado aí na hora de como a pergunta é feita para que a resposta seja adequada àquela pergunta. Então, vocês vejam aí, é um julgado do Supremo Tribunal Federal, saiu lá no informativo 657. Quanto à questão da proposta orçamentária que eu vinha falando para vocês, a proposta orçamentária. O governador do estado não pode reduzir a proposta orçamentária da Defensoria Pública elaborada de acordo com a LDO, ou seja, em tese, a gente ainda vai ter julgado sobre isso, a LDO ela pode ser limitada pelo governador. Depois que a LDO é aprovada, a LOA vai vir de acordo com a LDO. Se a LOA estiver de acordo com a LDO, o governador não pode reduzir a proposta, tá? Isso foi julgado na DPF 307, é uma medida cautelar referendada ainda, a gente não tem ainda o mérito dessa ação, tá? Mas foi um julgado de 2013, e aí, como eu falei, nos últimos 5 anos, 2013 em diante ali, a gente tem vários julgados do Supremo Tribunal Federal, como é o caso aqui, ó, 2012 também, tá? Isso saiu no informativo 733 lá do Supremo Tribunal Federal. Lei Orgânica do DF, vamos continuar aqui. O que a gente tem lá? Artigo 115, é assegurada ao policial militar, ao policial civil, ao bombeiro militar do Distrito Federal assistência jurídica especializada prestada pelo Distrito Federal quando no exercício da função se envolva em fatos de natureza penal ou administrativa, tá? E aí a gente tem também algumas limitações, ó. Não é prestada assistência jurídica de que trata este artigo nas hipóteses de improbidade administrativa apurada em processo administrativo disciplinar. Ah, então existe aqui, ó, uma exclusão dessa atuação para a PM, a Polícia Civil e os bombeiros militares do Distrito Federal. Eles são assistidos da Defensoria Pública. Por mais que o salário deles seja de R$200 mil, e aí vem aquilo que eu estava falando para vocês. A hipossuficiência ela não é só financeira. Falar em hipossuficiência financeira não é redundância, porque existe hipossuficiência circunstancial, existe hipossuficiência legal, existe hipossuficiência financeira. E essa aqui é uma hipossuficiência legal. Embora eles possam ter condições financeiras, é assegurado a eles a assistência jurídica por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal quando no exercício da função se envolvem fatos de natureza penal ou administrativa. É óbvio que tem que estar vinculado a essa atuação no exercício aí, né? A Lei Complementar de Iniciativa do Poder Executivo disporá sobre a assistência jurídica prestada ao policial militar. Lá não existe ainda essa lei, tá? Ela foi, na verdade, a própria Lei Complementar 828 que se entende que lá fala como que é prestada assistência jurídica, e já que está inserido essas 3 categorias aqui do Distrito Federal,
é pela Lei 828, Lei Complementar 828, por analogia que se faz essa assistência. Então, eles têm todos os direitos que um assistido qualquer da Defensoria Pública tem para ser atendidos, tá? Haverá na assistência judiciária centro de atendimento para assistência jurídica, apoio e orientação à mulher vítima de violência, bem como aos seus familiares. A gente tem, sim, um núcleo de violência doméstica, né, de assistência à violência doméstica. Ele existe, tá? Isso aqui já está dizendo que por lei ele tem que existir, e ele realmente já existe aí de acordo. Aqui, pessoal, talvez vocês não consigam ver muito bem, mas depois vocês olhem no slide, ou vocês vendo a aula aí com esses slides que vão ser disponibilizados. Esse aqui é o organograma da Defensoria Pública. Esse organograma, ele está faltando, embora isso aqui esteja lá no site, ó, vocês podem ver, são os contatos reais do Defensor Público Geral, dos subdefensores, que provavelmente vocês vão ser cri-cri lá quando vocês passarem no concurso para vocês serem nomeados, você já tem inclusive aqui o telefone. Eu fiz muito isso. Liguei, enchi o saco lá para ser nomeado e tal, porque a gente tinha uma escassez orçamentária no Distrito Federal na época do meu concurso. Então já fica aí a dica para vocês, tem o nomezinho de cada um com o telefone, isso está lá no site da Defensoria Pública, esse organograma. Essa primeira grande parte aqui, tá? É a administração superior da Defensoria Pública, tá? Ela comporta o corregedor geral, o defensor público geral ou defensora pública geral, o ouvidor ou ouvidora, 2 subdefensores gerais, tá? Que são nomeados pelo defensor público geral. E aí a gente tem as assessorias jurídicas, assessoria especial, assessoria de comunicação, escola de assistência jurídica e departamento de controle interno. Isso tudo aqui é a administração superior. As outras subsecretarias, elas são a administração geral. A gente tem a subsecretaria de administração geral, que é o SUAG, né, que aqui a gente tem RH, né, licitação, tudo aqui da organização administrativa da Defensoria Pública está aqui. A SUAP, que é a Subsecretaria de Atividade Psicossocial, que eu já falei para vocês sobre atendimentos especializados e tudo mais. E a CITIC, que é a Subsecretaria de Inovação de Tecnologia da Informação e Comunicação, hoje muito importante, com os processos judiciais eletrônicos e tudo mais, e até mesmo com o sistema interno administrativo da Defensoria Pública também sendo eletrônico, é muito importante essa subsecretaria aqui para as inovações tecnológicas que a gente tem. E aí, daqui, eu já vou antecipar para vocês que está faltando também o Conselho Superior, que ele faz parte da administração superior da Defensoria Pública, tá? Ele também está inserido dentro disso aqui. E o Conselho Superior, ele se compõe por membros natos e membros eleitos. Quem são os membros eleitos, os membros natos do Conselho Superior? Virou corregedor, é membro nato. Virou defensor público geral, é membro nato. Virou ouvidor, é membro nato. Virou subdefensor geral, é membro nato. E outro subdefensor geral também é membro nato. Então, hoje, a gente tem 5 membros natos. Esses membros têm direito a voz e voto. E a gente tem o assessor especial, que está aqui, como secretário do Conselho Especial. Isso é tudo disposição legal, tá? Da 828, Lei Complementar Distrital 828 de 2010. Então esses são os membros natos. A gente tem essa galera aqui que são esses 5 defensores. E a gente tem mais 5 defensores eleitos. Respeitado, que tenha um representante de cada categoria, cada uma das 3 categorias, e mais 2 que são os mais eleitos, os mais votados no geral. A votação é plurinominal, ou seja, você vota em mais de um conselheiro, a gente vota em 3 conselheiros na cédula, e essa eleição ela acontece a cada 2 anos nos anos ímpares, tá? Então todo ano ímpar a gente tem uma eleição de conselheiro para o Conselho Superior. E o que o Conselho Superior faz? As resoluções que eu estava explicando por vocês. E essas resoluções, elas têm mais importância ainda. Por quê? Porque essas resoluções, como a gente não tem o estatuto do defensor público do Distrito Federal,
essas resoluções, o compilado dessas resoluções é que dão os limites da nossa atuação. Então, enquanto a gente não tiver o estatuto, e possivelmente quando esse estatuto for feito, vai ser realmente uma compilação das resoluções que já foram feitas até hoje, que vão acabar indo lá para essa lei, né? Que vai ser o estatuto aí, então. Essa é a organização da Defensoria Pública. Vejam que o corregedor não está subordinado ao Defensor Público Geral, o ouvidor, que é uma pessoa da sociedade civil obrigatoriamente, tá? Também não está subordinado ao Defensor Público Geral, e o Conselho Superior, que também não está subordinado ao Defensor Público Geral. O Defensor Público Geral, ele é nomeado diante de uma lista tríplice, que é encaminhada ao governador. Essa lista tríplice, ela é formada em escrutínio interno a cada 2 anos, né? Os anos pares, a gente tem o escrutínio interno para votação, só os defensores públicos votam. Para os conselheiros também, só os defensores públicos, os membros votam para quem vai ser os conselheiros. E aí também é plurinominal essa cédula, a gente tem 3 nomes ali para votar para defensor público geral. Os 3 mais votados é formada a lista tríplice e encaminhado um ofício ao governador. Dentre esses 3, o governador tem que escolher de acordo com a lei. Então o governador pode escolher qualquer um dos 3 mais votados para ser defensor público geral. Por exemplo, o caso da nossa defensora pública geral, doutora Maria José Silva de Souza Napes, ela foi a 2ª mais votada, é óbvio, com uma margem pequena ali de votação, ela foi a 2ª mais votada, mas foi escolhida a defensora pública geral do Distrito Federal. O defensor público daquela votação mais votado foi Dr. Daniel Vargas, que acabou sendo nomeado subdefensor público, e o 3º mais votado foi o Dr. João Carneiro, todos excelentes defensores públicos aí, e hoje compõem a administração superior da Defensoria Pública. Então, como eu falei para vocês, já estava antecipando aqui o slide do Conselho Superior, que fala sobre a composição, né, agora expresso aqui e de forma escrita. E mais um detalhe, também esqueci, compõe a administração superior também o Conselho de Administração do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Quem já fez aula comigo aqui de 2ª fase da Defensoria Pública deve lembrar que eu sempre falo para vocês lá, já vou dar uma palhinha aqui, que na 2ª fase, quando a gente vai fazer uma peça, a gente tem que pedir a condenação em honorários em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, porque os honorários da Defensoria Pública, por disposição legal e constitucional, eles vão para aparelhar a Defensoria Pública e não para o bolso dos defensores públicos como rateio, como é o caso, por exemplo, da AGU, dos procuradores dos estados, né? A Defensoria Pública, os honorários vão para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Então já antecipei aqui para vocês uma dica para a 2ª fase, na hora de fazer a peça, a condenação em honorários em prol do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Não importa de qual Defensoria Pública estejamos falando, porque isso aqui está disposto lá na Lei Complementar 80. E o Conselho de Administração, que é quem diz quais são os rumos desse Fundo de Aparelhamento que vai ser dado, em que vai ser investido, por exemplo, num computador, numa mesa, na construção de uma sede, na compra de ar-condicionado, cadeiras para os assistidos aguardarem, ou, por exemplo, um sistema de senhas informatizado para ter uma organização no atendimento mais célere. Isso tudo é aparelhamento da Defensoria Pública. Compra de livros para que os defensores públicos possam atuar de forma mais atualizada, de acordo com a doutrina e tudo mais. Cursos de capacitação para os servidores também, de atendimento. Tudo isso são fins de aparelhamento, desde que não vá para o bolso da pessoa como remuneração, como indenização. Então, o fundo de aparelhamento serve para isso, para destinar esses honorários que são ganhos nas ações da Defensoria Pública para um fim institucional. Tá certo, pessoal? Vamos fazer mais um intervalinho, lanchinho, cafezinho, uma água e a gente volta para assombrar o examinador daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco.